Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa ser abundantemente derramada sobre as nossas vidas nessa manhã que Deus nos deu para nossa edificação, a sua presença. Hoje nós vamos estudar o texto de Atos, capítulo 2, versículo 37 ao versículo 40. E o tema que nós vamos trabalhar nessa manhã é tornar-se cristão. Atos 2, 37 a 40 nos diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o poder, o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. O texto que nós estamos abordando hoje vai tratar justamente da conversão de quase 3.000 pessoas. Logo quando a primeira pregação que Pedro faz, depois do dia de Pentecostes. E a experiência aqui é uma experiência extraordinária, porque muitas pessoas se convertem. Mas o que a gente tem que observar é que o sermão de Pedro foi um sermão normal, comum. E nós temos então algumas considerações. Primeiro, que as pessoas que deram início à igreja eram limitadas, como qualquer homem é limitado. Essas conversões não foram frutos da operação de Pedro, da habilidade de Pedro, da capacidade de Pedro. Essas conversões foram frutos de uma intervenção sobrenatural de Deus sobre a vida dessas pessoas através do Espírito Santo. E é assim que nós precisamos observar as conversões. Conversões que são geradas por homens são falsas conversões. São mudanças de religião, mas não conversão de verdade. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de observar inicialmente. Segunda consideração é que a igreja não é uma sociedade humana. Não foi produzida por homens. Não é um órgão do Estado. Não foi idealizada por homens. A igreja foi idealizada por Deus. E é o Espírito de Deus quem faz com que essa idealização se concretize nos nossos dias e na nossa vida. E isso deve nos dar muito mais confiança e tranquilidade de passarmos pelo que tivermos de passar. Nós estamos passando por um momento em que nós não podemos nos reunir no templo. Mas Deus continua mantendo a sua igreja, fortalecendo a sua igreja, porque não é uma idealização de homens sendo concretizada na terra, mas é um projeto de Deus que está sendo conduzido e realizado pelo próprio Deus. Terceira consideração que eu gostaria de fazer é que, no estudo de hoje, vamos meditar sobre como o indivíduo pode se tornar parte da igreja. Como alguém venha se tornar cristão, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então, o objetivo nosso é justamente examinarmos um pouco esse tema. E creio que será extremamente edificante para todos nós, porque faz parte da vida cristã o entendimento sobre o que é um cristão. Quando nós consideramos, então, o nosso destino final neste mundo, nada poderia ter maior importância do que a nossa salvação em Cristo Jesus. Nós estamos aqui passando uns dias nesse mundo. E nós temos que ter essa consciência. Você não nasceu nessa terra para passar a vida toda nela. O nosso destino é o novo céu e a nova terra. Por conta disso, nós precisamos ter uma vida voltada para o desenvolvimento da nossa espiritualidade, para a nossa edificação diante de Deus, para a nossa aproximação diante de Deus, ou a Deus. Como o indivíduo se torna cristão? Tornar-se cristão não é algo vago e indefinido. Esse é um ponto importante que nós precisamos observar. Porque para muita gente, tornar-se cristão é uma coisa vaga. Você pergunta a pessoa como foi que ela se converteu, ela não sabe responder. Você conversa com ela a respeito de alguma coisa que mudou a vida dela na conversão e ela não sabe responder. Porque para essas pessoas que mudaram apenas de religião, ou que apenas estão na fé como alguém que está mantendo tradições familiares, para essas pessoas, a fé é uma coisa vaga. E é por isso que nós precisamos ter uma experiência com Deus. Porque quando nós temos experiência realmente com Deus, a nossa fé não é vaga. A nossa fé é facilmente explicada. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, está escrito assim: antes, santificai a Cristo
como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. O que Pedro está dizendo é que todos nós cristãos, devemos ter essa capacidade de explicar nossa fé a outras pessoas. Faz parte da nossa vida cristã. Nós precisamos entender o que é que aconteceu conosco quando Jesus nos converteu. Que tipo de experiência tivemos? Que tipo de mudança aconteceu em nosso coração? Para que as pessoas que estão à nossa volta possam ter essa explicação também. E que elas possam ser edificadas e fortalecidas na fé. Logo, a fé para o cristão não pode ser algo vago. Não pode ser um conhecimento abstrato. Tem que ser um conhecimento experimentado, concreto. E a partir daí, o indivíduo precisa ir se aprofundando nas Escrituras, conhecendo as Escrituras, para que ele possa, então, dar a razão da sua fé, para que ele possa explicar às pessoas da sua sociedade, do seu meio, do meio dos seus amigos, como Deus mudou a vida dele e o que é que acontece nessa mudança. Para os religiosos que ainda não têm uma experiência de salvação, ser cristão é algo vago e indefinido. Pensar em Deus em assuntos religiosos e então fazer algum bem, ter uma vida moralmente boa. Para alguns é isso aí ser cristão. Ter uma vida moralmente boa, frequentar uma igreja, tomar uma ceia, e de vez em quando, para alguns até mais sem comprometimento com a igreja ou com o reino de Deus, e em alguns cultos. E é isso que é ser cristão. Quando na verdade ser cristão envolve uma vida completamente transformada, impactada pelo Evangelho. E é esse o aspecto que nós precisamos abordar. Ser cristão não é isso que a gente está vendo aí nessas igrejas dos nossos dias. Gente sem compromisso, gente que mente, gente que engana, gente que não tem compromisso nenhum com a verdade. Mas o que o Evangelho nos chama é justamente essa responsabilidade. Logo, não pode ser, para o indivíduo, ser cristão não pode ser uma coisa vaga, indefinida. Você precisa dar a razão da sua fé, explicar a sua fé e a sua experiência com Deus. Ser cristão tem a ver com o desenvolvimento de um relacionamento com Jesus. E sem esse relacionamento, sem desenvolver esse relacionamento, você não pode ser cristão. É relacionamento com Deus, através de Cristo. Pois bem, nós vamos então passar a trabalhar um pouco mais esse tema. O primeiro aspecto que eu gostaria de abordar sobre tornar-se cristão, nós já viemos aqui fazendo algumas considerações, é que em relação àquelas pessoas que se converteram em Atos capítulo 2, essas pessoas passaram por uma mudança completa na vida. O que é que implica isso? Implica que seus pensamentos, suas ações, suas perspectivas, tudo mudou. E esse é um ponto extremamente importante. Mudança de vida é uma característica de um convertido. O indivíduo que diz que se converteu e nada mudou na vida dele, mentia, continua mentindo. Fazia coisa errada, continua fazendo coisa errada. Não é convertido. É alguém que anda contra a própria consciência. Não é convertido. O que a gente observa, então, é que mudança nos pensamentos, nas ações, nas perspectivas, em tudo precisa mudar. O Evangelho vai penetrando nas nossas vidas de uma forma que nos faz pessoas diferentes. Jesus, falando a respeito disso, dá o exemplo da massa, que ela é vedada. E ela vai mudando por dentro e vai sendo transformada. E é assim conosco também. Nós precisamos entender que o Evangelho precisa mudar as nossas vidas, precisa mexer com as nossas entranhas. Porque o Evangelho que não mexe com as nossas entranhas significa só uma coisa: falta de conversão. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, nos diz o seguinte: pois quem conheceu a mente do Senhor que eu posso instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, o apóstolo faz uma pergunta e depois ele responde: nós temos a mente de Cristo. Quer dizer, a nossa mente foi mudada. E quando se fala aqui de mente, não está falando que tirou o cérebro e colocou outro cérebro. O que está dizendo aqui é que a nossa mente, a nossa forma de pensar, a nossa percepção da vida, a nossa percepção a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito do Espírito Santo, a nossa percepção foi mudada. E essa mudança tem que gerar mudança de comportamento. Eu vou dar um exemplo aqui interessante. Pessoas que têm problemas com esquizofrenia. O que acontece com essas pessoas? Essas pessoas, elas começam a ver coisas. E à medida que elas vão vendo essas coisas, elas vão reagindo a isso. É isso que é conversão, que é mudança de mente.
A mente mudou.